Vamos lá. Agora vai. Palavrão no ar, hoje com esse livro aqui, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Ben-Simon, que acaba de vencer na categoria Melhor Romance o prêmio Jabuti de 2018. Depois do bip e depois de você se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não é nosso perseguidor, Instagram, Facebook, ative os sininhos que você recebe todos os vídeos aí, facinho pra você. Valeu, tchau! Vamos que vamos, gente! O Clube dos Jardineiros de Fumaça, um livro bem interessante da Carol Ben-Simon, uma jovem gaúcha que fez um livro que já venceu o Jabuti, tá com tudo, tá muito bem cotada, vai ser uma das grandes escritoras que a gente vai ter aqui no país, certo? Bom, sobre o que trata desse livro? Maconha. Né? Maconha, amores, tristeza, a morte da mãe. Tá? A gente vai acompanhar um personagem chamado Arthur. Arthur é um porto-alegrense que, vendo a mãe padecer por conta de um câncer, resolve plantar maconha em casa, a cannabis. E dá para a mãe, ministrar para a mãe. A mãe morre e ele continua plantando a erva. E lá pelas tantas vai preso, tá? O pai também estava sabendo daquilo, tem um problema. O Arthur, claro, vai ser despedido, vai ser mandado embora da escola onde ele ministra, é professor de história, e resolve fazer uma viagem para os Estados Unidos, para um condado chamado Mendocino. Fala para o pai que vai fazer o seu doutorado, mas não é nada disso não. Ele vai acompanhar e vai trabalhar numa das fazendas de maconha, certo? Bom, a gente vai conhecer a história da maconha através desse livro nos Estados Unidos, desde a sua rejeição da maconha vista como o mal supremo, a erva do diabo, certo? Até que em 2016 a gente vê que a maconha vai ser legalizada por lá, né, no estado da Califórnia, vai gerar uma renda imensa, bilhões e bilhões de dólares, né, vai movimentar a economia e toda uma contracultura que se estabeleceu nos anos 70 e que depois vai mudando com o tempo e a gente acompanha por aqui através do olhar do Arthur. Primeira questão é a seguinte: o Arthur, a chegar lá, né, ele chega nessa comunidade que é uma antiga comunidade hippie, que fica no Triângulo das Esmeraldas. Por que esse nome? Porque de cima dos helicópteros, quando a polícia ia atrás do pessoal que estava fazendo o tráfico da erva ou que estava plantando a erva, eles viam aquelas grandes plantações e a árvore, não é uma árvore, né, é uma planta, a planta de maconha, de cima ela parece um triângulo, né, e a cor esverdeada lembrando uma esmeralda. Então o Triângulo das Esmeraldas, Mendocino faz parte. E muita gente nos anos 70 foi para lá para plantar, para viver em comunidades hippies e tal. O Arthur, quando chega, já é 2000 e tanto, certo? Ele começa a ver a decadência ou, né, o choque geracional que vai se perceber através dos antigos hippies, né, dos velhos hippies. Primeiro, né, os velhos hippies não gostam muito dessa gentrificação, né, do pessoal, dos mais novos indo para lá e querendo transformar a cultura deles num comércio. Mas é isso que a gente vê muito, e isso aparece muito como crítica no livro. Eu gosto bastante dessa visão. Certos símbolos geracionais, e aqui eu falo, sei lá, do rock, dos Rolling Stones, da Harley Davidson. Passa um tempo, ela é um símbolo nos anos 70 de rebeldia, de contracultura, de quebrar os padrões, mas com o tempo passando, esses símbolos de rebeldia vão sendo assimilados, né? A tatuagem é um outro bom exemplo, né? A tatuagem também era uma coisa escandalosa nos anos 70, nos anos 60, até nos anos 80, né? E hoje não, hoje você vê vários, né, senhores, né? Mas um sujeito chega lá, quer botar uma tatuagem da Harley Davidson no braço,
e já ninguém fica tão, né, tão embasbacado, ninguém fica tão encantado também com as tatuagens. Então, são esses símbolos, né, que os velhos hippies desgostam. Você fala assim, pô, vocês pegaram toda a nossa simbologia de uma revolução e transformaram tudo isso em negócio, certo? Isso vira negócio, vira dinheiro. O rock vira dinheiro, os grandes concertos de rock. A Harley custa uma fortuna, as tatuagens estão espalhadas pelos braços de todo mundo e perdeu essa referência de rebeldia. Então tudo foi ficando meio que desencantado. E a última coisa que vai desencantar é a maconha, porque a maconha vai ser legalizada, as pessoas vão lá trabalhar nesses grandes campos, e ela vai ser vista agora também, né, pelo seu lado medicinal, pelo seu lado recreativo. Perfeito? Então, tem um pouco disso no livro, que é uma das coisas que eu mais gosto. Outra coisa que eu gosto bastante nesse livro da Carol é como ela consegue traçar um panorama sobre a história da maconha, principalmente nos Estados Unidos. E como ela foi usada como um símbolo assim, meio do capeta, né? Aquela coisa da erva do demônio. Perfeito? E ela fala, por exemplo, aqui, ela vai... tem a história principal, que é a história do Arthur, né? Que é o cara, esse brasileiro que chega no Triângulo das Esmeraldas, mas também ela vai pontuando com histórias reais. Por exemplo, essa do Harry Anslinger, que foi secretário americano do combate antidrogas desde a época em que droga era a bebida alcoólica, a principal droga a ser perseguida era a bebida alcoólica durante a guerra, a lei seca. E depois, né, a maconha nos anos 60, 70 vai virar esse símbolo. Por quê? Porque você ter, né, um símbolo como o grande mal ajuda a unir o país, né, diz o texto e diz aqui o Harry Anslinger, né, ajuda a unir o país. Nós vamos combater isso. Isto é o grande mal. Isso é o grande mal. Então a maconha sempre foi vista assim, e a mudança do olhar sobre a planta, sobre a perspectiva medicinal, também vai aparecendo no texto. Então a gente vai tendo um histórico sobre a maconha e sobre a descriminalização da maconha lá na Califórnia, o que para mim é a parte mais forte, mais bacana do livro, tá? Bom, a história do Arthur é entremeada, né, pela ausência da mãe agora que está morta, pela mentira que ele conta para o pai, pela aproximação, né, e pela paixão crescente por Tamara, né, uma jovem moça. Tem uma brasileira também que está sumida ali, que tem um mistério. Então tem várias histórias que vão se entremeando e a gente vai acompanhando isso. Também vendo um velho hippie chamado Dusk, certo? Esse Dusk é esse cara que a gente vai ver que ele reclama um pouco dessa gentrificação, dos Airbnb. Então a gente tem claramente aqui o choque entre duas gerações, né? Uma geração que foi para esse lugar, primeiramente porque as terras eram baratas e vão para lá buscando uma vida mais tranquila, mais livre, anticapitalista, a vida dos hippies, e depois, né, a geração dos millennials que vão para lá em busca do quê? Em busca um pouco desse glamour hippie, um pouco dessa revolução hippie, né, ou do que sobrou dessa revolução, mas já, né, propondo que, né, Airbnb, um jeito de ganhar dinheiro com todo o glamour que se fez daquele local. Então, no fundo do fundo, eu acho que sobra muito isso, como os valores daquela geração, né, se transformam em outros valores e sim, né, adaptados a um capitalismo meio gafanhoto, meio que vai arrasando com as coisas e com os símbolos da geração da contracultura dos anos 70. Beleza? Um livro interessante e muito bacana para você conhecer, né? Tudo verdinho aqui por conta da maconha, até minha blusa veio aqui, ó, certo? Bom, esse é o livro de hoje, o Palavrão fica por aqui, obrigado por me acompanhar. Bom, não esquece, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com todo mundo, deixa um joinha pra gente, que a gente precisa prosperar aqui. Beijo para todo mundo, até o próximo.